Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa terceira aula da nossa letiva sobre pandemia. E hoje nós vamos discutir como a China respondeu à pandemia. Nós tivemos aquelas duas primeiras aulas com uma visão mais histórica do papel das epidemias, ou das epidemias recentes dos últimos anos. A aula de hoje é sobre China, semana que vem sobre Estados Unidos. A gente está começando agora a ter uma visão mais pontual, caso a caso, do cenário de cada país. Vocês estão vendo os slides? Está aparecendo para vocês? Não, professor. Ainda não, professor. Só a tua pasta, onde estão os arquivos. Deixa eu reabrir aqui, então. Peraí. Me avisem se agora está indo. Foi. Okay. Agora foi. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Bom, queria começar essa conversa sobre os vários países pela China. A razão é muito simples. A pandemia começou na China e a China teve também um tipo de resposta diferente, por exemplo, daquele que a gente viu no Ocidente, particularmente nos Estados Unidos. Vai ter um contraste muito grande entre a resposta chinesa e a resposta americana, que a gente vai ver na semana que vem. Então, é um bom ponto de partida para essa nossa conversa sobre as relações internacionais da pandemia. Bom, o primeiro lugar do mundo em que o coronavírus foi identificado, que ele foi registrado, foi a cidade chinesa de Wuhan. Não significa que a pandemia tenha começado por lá. A gente teve recentemente uma missão da OMS à cidade que avaliou que não foi isso que aconteceu. Ela pode ter começado em muitos outros lugares do interior da China ou, eventualmente, até em outro país, mas foi em Wuhan que o mundo ficou sabendo pela primeira vez que havia um novo tipo de coronavírus circulando e que esse vírus provocava uma síndrome respiratória muito grave e que podia matar, altamente contagiosa e que podia matar em um número substancial de ocasiões. Wuhan é uma das 10 maiores cidades da China. Ela tem um tamanho comparável da cidade de São Paulo e ela é o centro de uma série de redes ferroviárias, de rotas de aviões. Quer dizer, a partir de Wuhan você pode ir para qualquer lugar do mundo, praticamente. O que significa também que qualquer doença que surja em Wuhan, qualquer doença contagiosa que apareça na cidade, vai se disseminar pelo resto do mundo muito rápido, como de fato aconteceu com o coronavírus. Uma questão de semanas, ele tinha se espalhado para o mundo inteiro. Isso é muito diferente do ritmo que a gente teve em epidemias anteriores, inclusive de epidemias recentes, como a epidemia de SARS, né, que tem um pouco menos de 20 anos, né, no início do século XX, que aconteceram numa época em que a China já era um país bem mais próspero, mas em que a China ainda não tinha esse nível de conexão incrivelmente alto que ela tem hoje com o resto do mundo. É um grande aeroporto chinês, em Pequim, em Xangai, em Hong Kong, em Wuhan, está conectado com o mundo inteiro. É muito mais, por exemplo, do que, digamos, um aeroporto como o do Rio de Janeiro, cujas opções internacionais estão cada vez mais restritas. A China está no centro de uma grande quantidade de redes dessa economia global mais aberta, mais integrada. E, num primeiro momento, nas primeiras semanas da pandemia, houve uma tentativa das autoridades locais na cidade de Wuhan em tentar esconder o que estava acontecendo, em tentar negar que havia ali uma situação muito grave ocorrendo, né, de tentar realmente empurrar essa sujeira para debaixo do tapete. E a gente sabe, inclusive, que houve punição ali, por exemplo, a médicos que estavam tentando denunciar o que estava acontecendo, ou que estavam usando as redes sociais para isso, né? Quer dizer, com toda a censura que existe na China, existe também um ambiente muito vivo, muito dinâmico na internet, de blogs, de redes sociais, de lives. Tudo isso acontece na China e nem sempre o governo consegue controlar direito isso. Pelo menos demora um pouco até conseguir esse controle. Agora, a partir do momento em que o governo central chinês entendeu o que estava acontecendo
e aceitou a seriedade, a gravidade daquilo ali, o que foi ali algum momento, final de janeiro, né, início de fevereiro, o governo agiu rápido. E aí o governo colocou em prática um plano de resposta ao coronavírus que foi muito abrangente e foi muito eficaz. Em grande medida, porque, como nós comentamos na aula passada, os países da Ásia, países do leste e do sudeste asiático, viveram nos últimos 20 anos uma série de outras epidemias. SARS, gripe aviária, gripe suína. Então, os governos e as pessoas sabiam o que tinha que ser feito, sabiam que tinha que usar máscara, sabiam que tinha que fazer isolamento social, sabiam que tinham que fazer o processo de rastreamento dos casos. Então, isso ocorreu não só na China, mas também no Japão, também em Singapura, também no Vietnã, na Coreia do Sul. Todos esses países tiveram respostas muito rápidas ao coronavírus. Eu acho até que a resposta do Vietnã foi até mais impressionante do que a da China, porque o Vietnã é um país mais pobre, né, com menos recursos do que tem o Estado chinês, e ainda assim ele também conseguiu responder de uma maneira muito rápida. E claro, aí você tem vários fatores, né, no caso da China, por ser um regime autoritário, por ser um Estado muito centralizado, o Estado pode fazer determinadas ações, pode tomar determinadas atitudes que no Ocidente seriam muito mais complicadas. E uma delas é o seguinte: quando o governo manda as pessoas fazerem alguma coisa na China, tem uma adesão muito grande. Vou dar o exemplo da máscara. A gente está vendo como até hoje no Brasil é difícil para as pessoas se habituarem com a ideia da máscara. O que eu tenho visto é que, sobretudo desde o início da vacinação, muitas pessoas pararam de usar máscara. Eu tenho saído muito pouco de casa, basicamente para ir ao supermercado, ir à padaria, quer dizer, fazer coisas ali essenciais. Mas o que eu tenho visto é muita gente sem máscara na rua, famílias inteiras, né? Em especial pessoas mais pobres, e muito expostas a tudo isso. O contraponto que eu tenho: fevereiro de 2020, eu entro na minha aula de mandarim e está a minha professora de máscara. Gente, em fevereiro de 2020, ninguém usava máscara. Mas por que ela tinha colocado aquilo? Porque as embaixadas chinesas tinham dado a orientação para os chineses no exterior, né, de que era necessário utilizar máscara. O governo mandou. Os chineses estão ali, né, seguindo aquilo. Claro, aí não é só a questão do regime político, né? É uma relação de confiança com o Estado, né? É o aprendizado das epidemias anteriores. A minha professora já tinha feito uma quarentena na própria China, então ela também já estava bastante sensível a essa questão do coronavírus. Mas o meu ponto é que ela estava usando a máscara muito antes da própria lei brasileira mandar as pessoas usarem, espontaneamente. Isso é uma coisa muito impressionante e que contrasta, né, com o que a gente está vendo aqui no Brasil. Não é uma exclusividade da China, não é uma exclusividade de regimes autoritários, não é uma exclusividade de países da Ásia. A gente está vendo que isso está acontecendo também em outros países, né? Para quem está acompanhando as notícias sobre Israel, por exemplo, o caso da delegação brasileira que chegou em Israel, e a delegação saiu do Brasil sem máscara, mas chegando em Israel teve que usar. Israel é um país que está muito avançado na vacinação. A maioria da população já foi vacinada, mas ainda assim tem que continuar usando, porque você tem que tomar uma segunda dose da vacina, leva algumas semanas até o efeito realmente tá consolidado. Então, isso é um governo que realmente está preocupado. Isso é uma sociedade que realmente está empenhada em combater a pandemia. E, no caso chinês, isso passou não só pela medida de proteção da máscara, mas também por uma quarentena muito severa em Wuhan, pelo que nós estamos chamando no Ocidente de lockdown, usando a expressão em inglês, né? Que basicamente fechar tudo que não é essencial. E no caso chinês, com medidas muito severas. Então, por exemplo, só uma pessoa da família podia sair de casa para fazer compras, uma série de restrições ali muito fortes, mas também com um mecanismo de apoio a quem está fazendo a quarentena que muitos outros países não têm.
Por exemplo, eu estou recomendando para vocês como leitura complementar na aula de hoje um livro chamado Diário de Wuhan, de uma escritora chinesa chamada Fang Fan. Ela é uma escritora de Wuhan e ela tinha um blog no início da pandemia, no qual ela narrava o cotidiano dela na cidade, o cotidiano da quarentena. Então, isso ganhou um impacto político, literário, porque ela é uma escritora profissional, então ela escreve muito bem, e ela foi a primeira pessoa a fazer isso, a narrar isso, antes de que esse hábito chegasse em outros países, em outras cidades, né? E o blog dela se tornou muito popular na China. As pessoas começaram a ler muito, a comentar muito, né? E depois ela teve uma série de problemas com a censura na China. O que é interessante, o blog dela foi traduzido para o inglês e está publicado em livro. Então, vocês podem ler o diário dela em inglês. E eu achei interessante esse caso da censura, porque eu diria para vocês que 70%, 80% do livro são elogios ao governo chinês. Ela fala muito bem, por exemplo, de como a polícia na cidade de Wuhan ajudou muito na quarentena, deu apoio ali, né, para as pessoas que estavam precisando de ajuda. Por exemplo, tem um ponto em que a sobrinha dela tem que ir para o aeroporto, né, uma sobrinha que mora fora da China, e não tem transporte público, não sei o quê. A polícia vai lá e leva a sobrinha dela para o aeroporto. Tá? Ela fala muito bem do papel dos sindicatos, né, que na China é um braço do Estado, né? Como o sindicato dos escritores ajudou muito, as pessoas ligavam para saber se ela estava precisando de alguma coisa. Então, ela faz críticas também, né, ao governo chinês, sobretudo na questão da informação, né, da dificuldade de difundir informação, de censurar notícias ruins da pandemia. Mas as críticas dela são aí, quando muito, uns 20% do livro. Mas mesmo essas críticas pontuais, minoritárias, foram suficientes para o texto dela ser censurado na China. O governo não está interessado numa visão com nuances, o governo quer uma aprovação total. Eu mesmo vivi uma experiência interessante. Bem no início da pandemia, o Diário do Povo, que é o maior jornal da China, tinha me convidado para escrever um artigo me pedindo para descrever como a China tinha virado o grande exemplo do combate à pandemia. E aí começamos uma conversa, né? Como sempre, cada vez que um jornal, uma revista me convida para escrever um artigo, sempre tem uma conversa com o editor. Vamos tentar um outro ângulo e tal. E eu falei, olha, eu não sei se virou uma referência internacional. Cada país tem a sua conjuntura. Mas a gente pode discutir um artigo sobre como a China e o Brasil podem cooperar na pandemia. E que eu falava, por exemplo, da possibilidade da Fiocruz estar fazendo, né, um projeto de cooperação, coisa desse tipo. Parecido com o que o Instituto Butantan fez agora com a Sinopharm. E aí o artigo acabou saindo nessa linha, né? Mas eu achei interessante porque a primeira demanda foi dizer como a China era o modelo, como a China era a referência. E eu sou bastante cético com relação a modelos universais. Não é assim que a política internacional funciona. O que dá certo num país não necessariamente dará certo em outro. Você tem sempre que adaptar as circunstâncias, a cultura política, as instituições, né? Então, por exemplo, uma coisa que funcionou na China, essa quarentena em Wuhan foi muito severa, foi muito rigorosa, muito mais forte do que ela foi em outras partes da China. E a maior parte das mortes que ocorreram na China, em torno de 70% dessas mortes, aconteceram na cidade de Wuhan. Não teve muita morte em Pequim, não teve muita morte em Xangai, por exemplo. Então, o governo chinês foi capaz de conter geograficamente a pandemia na China de uma maneira que o governo do Brasil, que o governo dos Estados Unidos não conseguiram fazer. Uma outra diferença é que, por causa dessa contenção em Wuhan, e por causa também da China ser um país muito centralizado no seu estado, o que o governo conseguiu fazer foi o seguinte: quando houve o risco de colapso do sistema de saúde em Wuhan, o governo convocou médicos e enfermeiros de toda a China, botou essas pessoas em vários aviões, foram 10 mil profissionais, e eles foram mandados para Wuhan para auxiliar naquele período emergencial. Isso é extraordinário. A gente não teve nada parecido
com isso, por exemplo, no colapso de Manaus. Ter médicos, equipamentos ou qualquer outra coisa, né? A nossa falta de solidariedade no Brasil foi muito grande. Está muito grande, né? A gente está com uma dificuldade de pensar como um país unificado. A gente está olhando muito mais para o cenário de emergência na nossa própria cidade, eventualmente no nosso próprio estado. Nós não somos um estado centralizado, né? Nós somos uma república federativa. Tem muito problema de falta de coordenação entre os governadores, ou entre os governadores e o governo federal. Então, nesse ponto, a China respondeu de uma maneira muito mais eficaz do que os regimes federativos, do que o Brasil, do que os Estados Unidos, do que o México, né? E com um número de mortes muito baixo. Morreu muito menos gente na China inteira do que no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, isso faz a gente parar para pensar, né? O que está dando certo no Brasil, o que está dando errado, né, na China, ou vice-versa, né? E algo que me impressionou muito também no caso de Wuhan foi que eles construíram um hospital de campanha numa velocidade muito rápida. Pouco menos de 10 dias você tinha um hospital pronto ali. Eu estava conversando sobre isso com meu pai, que é médico, e meu pai me se impressionou muito com aquilo, né? E disse, meu Deus, mas como é que eles conseguem fazer tão rápido, meu filho, e tal? E eu até tentava, não, pai, mas veja, eles construíram um hospital ali em uma semana, mas assim, quando chove tem goteira, né? Tem vários problemas naquela estrutura e tal. E meu pai olhou para mim e riu, né? E falou, meu filho, que os hospitais públicos nos quais eu trabalhei no Brasil levaram anos para serem construídos e quando chove também tem goteira. E acho que papai tem o seu quinhão de razão, né? Quer dizer, o que eles conseguiram fazer ali em uma semana, 10 dias, foi realmente muito impressionante. Inclusive, eu abri o meu artigo para o Diário do Povo falando sobre isso. De como o meu pai, um médico de um país em desenvolvimento, estava absolutamente impressionado com essa capacidade da China em construir infraestrutura. Bom, tem uma pergunta aqui da Amanda, se a gente pode confiar nos dados sobre a pandemia divulgados pela China, e que ela tem dúvidas desses dados, né? Olha, a gente tem que ter um certo nível de cautela, né? Aliás, isso vale não só para a China, mas para vários outros países, Brasil inclusive também. Me parece evidente que, neste momento, os dados de mortes na pandemia estão subestimados. Que muita gente morreu de coronavírus e teve registrado como causa da morte pneumonia ou uma outra coisa qualquer, né? Ou nos casos das pessoas que morreram sozinhas em casa, que é mais difícil identificar, né? Acho que só daqui a alguns meses a gente vai ter a real dimensão de quantas pessoas morreram, né, em cada país, na China inclusive. Mas olha, mesmo que tenha morrido aí o dobro de pessoas na China, e eu não acho que tenha sido isso tudo, com certeza terá sido um número muito menor do que no Brasil, um número muito menor do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em números oficiais, já passou de 500 mil. Isso é uma tragédia humanitária. No Brasil, a gente está arrumando para 270 mil nos números oficiais, mas provavelmente a gente já tem mais de 300 mil nesse momento. E com o número de casos aumentando, com o número de mortes aumentando, então, quer dizer, é um cenário muito mais duro, muito mais complicado, né? Então, acho que okay, o número final não vai ser nada de tão impressionante no caso da China, do ponto de vista, né, negativo. E o que eles conseguiram fazer foi realmente notável, em termos de controlar a pandemia dentro do país. Bom, isso foi feito de um modo relativamente rápido, e no segundo semestre de 2020, a China já estava, em grande medida, reabrindo a sua economia. Ela não está inteiramente normal ainda, nenhum país está, mas já voltaram a ser permitidas aglomerações, o turismo dentro da China, os shows, tudo isso voltou já. E a gente vê esses dados, inclusive, na economia, como daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas o interessante é que, a partir do momento em que a China controlou a pandemia, fez isso rápido, em poucos meses, a diplomacia chinesa começou também a refletir isso e a estar muito voltada para ser a chamada diplomacia da máscara, para ser uma diplomacia voltada para a China capitalizar diplomaticamente o seu sucesso em controlar essa pandemia.
aumentar a sua influência global por meio da sua capacidade de combater o coronavírus. E como é que a China tem feito isso? Principalmente por meio da distribuição ou da venda de suprimentos médicos essenciais no combate ao coronavírus. Principalmente vacinas, máscaras, respiradores artificiais e outros equipamentos. Vamos começar pela máscara, né? Que talvez seja aí o grande símbolo dessa pandemia. O tipo de máscara mais comum que a gente está vendo, que é o grande símbolo dessa pandemia, é uma máscara chamada N95. Uma máscara azul, um fio branco, que é uma máscara feita para profissionais de saúde, para um médico, para um enfermeiro, utilizar isso dentro de um hospital. Essa máscara pode parecer um objeto muito simples. Aliás, eu tenho ela aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Esperem aí um instantinho. É basicamente essa máscara daqui. Isso aqui é uma máscara N95. Ela pode parecer um objeto muito simples. Você pode olhar isso aqui e dizer, não, professora, eu mesmo sou capaz de fazer aqui uma máscara, ou a minha mãe, que seja. Sem dúvida que você pode fazer uma máscara mais bonita, né? Mas eu duvido que ela seja uma máscara tão eficiente quanto essa. Essa máscara parece um objeto simples, mas, na verdade, ela é um objeto muito complexo, com várias camadas de proteção, né? Com um nível de efetividade em proteger do coronavírus altíssimo. E ela é uma máscara surpreendentemente difícil de fabricar. A maior parte do suprimento global dessa máscara vem da própria China. Os americanos vêm há vários anos tentando estimular a sua indústria doméstica a produzir esse tipo de máscara. E não conseguiram até agora, nem mesmo durante a pandemia, né? Pelo menos não na escala necessária para o fornecimento. Porque falta capacidade de engenharia, porque o custo é muito alto. As indústrias chinesas se beneficiam de um programa de compras governamentais. O governo chinês está sempre comprando muita máscara, fazendo estoque. Então, isso também garante que as empresas vão ter sempre ali um mercado consumidor. E essa máscara virou um elemento importante da diplomacia chinesa. Por exemplo, essa máscara que eu estou mostrando para vocês, eu ganhei da embaixada chinesa. No meio da pandemia, eles me mandam uma mensagem no WhatsApp pedindo o meu endereço para mandar algumas máscaras. Eu achei engraçado, eu já tinha falado sobre a diplomacia de máscaras, tinha analisado, mas eu não imaginei que eu viraria objeto delas, né? Eu pensei que fosse chegar uma ou duas, né? Me chegaram 100 máscaras, me chegaram 10 pacotes com máscaras. Na época eu achei que era uma visão muito pessimista, mas hoje eu vejo que os chineses tinham razão. E depois eu ainda ganhei uma segunda leva da Xinhua, que é uma agência chinesa de notícias, né? De vez em quando eu dou umas entrevistas para eles. E eles me mandaram também um pacote de presente no fim do ano, que tinha máscara, tinha gel para lavar a mão, tinha um face shield, né? Um monte de presentes ligados à pandemia, super úteis, né? Então, eles estão investindo muito nisso, seja como doações, seja como vendas, e, em grande medida, eles viraram essa, se não a única fonte, pelo menos a fonte mais importante de todos esses suprimentos globais. E vocês terem uma ideia de como isso está escasso, essa máscara daqui é uma máscara descartável, para usar uma vez e jogar fora. Mas mesmo nos Estados Unidos, mesmo num país rico, o número de máscaras está tão baixo que você tem muita gente nos hospitais, muitos profissionais de saúde, usando a mesma máscara várias vezes. O que não deveria ser feito, isso é um risco de saúde para eles, mas porque não tem alternativa. Porque não tem outras máscaras ali que eles podem pegar e usar. Outro ponto importante, a questão das vacinas, né? Então, a China vai desenvolvendo várias vacinas ao longo da pandemia e no final de 2020 ela anuncia que tem essas vacinas. Que elas estão prontas e que vão começar a ser comercializadas. A gente viu como isso virou uma questão político-partidária no Brasil. A gente tem várias vacinas produzidas em países diferentes, né? Na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Cuba, em vários lugares. E, em muitos casos, houve ali um
uma visão política de que a melhor vacina seria aquela que está ligada a um país mais próximo politicamente do que ao nosso próprio governo. E nem sempre é isso que acontece, né? Ok, as vacinas usaram também tecnologias diferentes, maneiras diferentes de combater o coronavírus. Sem dúvida, a vacina da Moderna nos Estados Unidos, que é uma empresa muito inovadora, né, uma startup tecnológica que está usando tecnologia de RNA, ela é muito mais eficaz do que a vacina chinesa, que é uma vacina tradicional. Mas que é uma vacina também bastante eficaz. Ela funciona super bem porque ela está se propondo a fazer. E aqui no Brasil, essa politização em torno da vacina acabou virando algo que divide os próprios governos brasileiros. Teve o governo de São Paulo, que fez uma aposta numa parceria com uma empresa chinesa, e o governo federal, que em grande medida não estava acreditando nas vacinas chinesas, estava inclusive usando isso como parte de uma retórica anti-vacina. Não tome a vacina chinesa, não tome a vacina do governador de São Paulo, né, porque ela não é boa, porque ela não é confiável. Isso virou uma retórica das próprias redes, né, de apoio político de cada um desses líderes. Mas a vacina está se tornando um instrumento importante para a política externa da China, particularmente para os países que são estratégicos na sua diplomacia, que são seus países vizinhos, na própria Ásia, e alguns países africanos, onde ela está buscando também uma maior influência, né, ter ali uma participação maior. Uma boa pergunta da Amanda no chat, se a China pode estar perdendo influência regional para a Índia, que está colocando em prática a política de vizinhos primeiros na Ásia quanto à distribuição de vacina. Olha, os dois estão disputando influência. A questão é que assim, a Índia é a maior fabricante global de vacinas e de medicamentos. Então, às vezes, ela tem não só às vezes, equipamento médico para oferecer, mas uma série de insumos que são importantes para as vacinas e coisas do gênero. E aí, onde é que entra o Brasil nessa história? Você deve recordar que no final de janeiro, quando teve uma corrida para o início da vacinação aqui no Brasil, o governo federal brasileiro tentou conseguir ali na última hora vacinas com a China e com a Índia para começar a vacinar antes do governador de São Paulo. Ele não conseguiu. E na época teve muita especulação na própria imprensa, são retaliações desses governos ao Brasil. Me entrevistaram várias vezes com essa narrativa e tal. E eu dizia, não é isso que está acontecendo. A China não está retaliando o Brasil. A Índia não está retaliando o Brasil, muito menos. A questão é que é um momento de recursos escassos e elas estão privilegiando os países que são mais importantes na sua política externa. O erro do Brasil é que o Brasil poderia ter trabalhado na sua diplomacia com a China, com a Índia, de modo a tentar construir essa alternativa, de modo a tentar se colocar como parceiro prioritário. E veja, são países que são grandes parceiros comerciais do Brasil, que são parceiros nos BRICS, em outros fóruns internacionais, mas que ficaram ali muito relegados a um segundo plano. E o governo federal brasileiro optou por fazer uma aposta na vacina da AstraZeneca, né, na vacina de Oxford, que demorou um pouco mais para chegar. Agora está chegando. Os meus pais, por exemplo, foram vacinados com a vacina de Oxford. Então, além de você ter toda uma discussão científica, médica, sobre qual vacina tem a maior eficácia e para cada caso, houve também uma hiperpolitização de cada uma delas em função da sua origem nacional, o que atrapalhou muito, né? Acabou criando também um cenário de desconfiança, de pouca transparência nos dados de teste, e acabou também reforçando um discurso anti-vacina no Brasil e em outros países. Ironicamente, parece que a própria mãe do presidente acabou sendo vacinada com a vacina chinesa, né? Que é aquela que está se aplicando com mais força em São Paulo. Tudo isso acabou virando aí um instrumento de partidarização. Agora, ok, a China está utilizando essas vacinas e esses equipamentos médicos para reforçar a sua influência global. Mas tem o outro lado dessa moeda. Acho que para muitos de nós aqui no Brasil, essas últimas semanas, né, foram uma constatação, talvez surpreendente para muitos, de quanto a gente depende da China e da Índia
para a nossa política de saúde. E o mundo inteiro está descobrindo isso. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas no Brasil, mesmo aquelas que se interessam por temas internacionais, ainda acreditam que o centro da economia global é a Europa e os Estados Unidos. E se elas pensam num produto sofisticado tecnologicamente na Ásia, elas vão pensar no Japão. Elas não pensam isso por acaso. O mundo já foi assim. Mas ele não é mais assim. Vou dar um exemplo do Japão. Quando eu era adolescente, quando eu estava na universidade, a China ainda era um país muito pobre. E o Japão era um grande exemplo de sofisticação tecnológica. Na minha adolescência, o grande objeto do desejo não era um iPhone, era um Walkman da Sony, que era o máximo em termos de tecnologia. E muita gente acreditava, inclusive nos anos 90, que os japoneses iam passar aos Estados Unidos, iam se tornar a maior economia do mundo. Eu me lembro de vários professores meus na escola falando isso. A gente sabe que não foi por aí que a banda tocou. Mas ontem eu estava vendo uma reportagem do Financial Times com um dado que me impressionou muito. No início dos anos 90, das 50 maiores empresas do mundo, 32 eram japoneses. Hoje em dia, das 50 maiores, apenas uma é japonesa, a Toyota. O Japão perdeu uma capacidade de inovar, perdeu uma capacidade de avançar tecnologicamente. Os chineses estão subindo muito nessa escada. Os indianos estão subindo muito nessa escada. E aí, inúmeras aplicações de tecnologia, né? Tanto de aparelhos eletrônicos, de computadores, quanto também nessas questões ligadas à saúde pública. E muitas pessoas, mundo afora, estão descobrindo que elas estão dependentes da China e da Índia para obter esses insumos médicos, e elas não gostaram do que elas descobriram. Elas estão preocupadas com esse nível de dependência, elas estão preocupadas com os riscos de saúde que isso significa. Para colocar aí de uma outra perspectiva, né, a saúde pública virou um problema de segurança nacional. Vários países do mundo afora, sobretudo Estados Unidos, União Europeia, Japão, não querem mais essa dependência da China, em menor grau da Índia. Eles querem diversificar as suas cadeias de suprimentos médicos e querem estimular as suas próprias empresas a produzir esse tipo de insumo médico. Então, isso virou um problema de segurança nacional. E esses países, em particular o Japão, estão lançando programas, né, para estimular o crescimento de empresas próprias na área de medicina, na área de biotecnologia. E isso não será fácil. Vão ser necessários muitos anos para eles conseguirem construir uma rede alternativa, se é que serão capazes de fazer isso. Eu comentava com vocês que os americanos estão tentando há vários anos ampliar a sua fabricação de máscaras em 95 e não estão conseguindo. Então, esse é o lado reverso dessa maior influência que a China está obtendo, né, por meio da sua diplomacia da máscara. Está provocando também um receio em vários países dessa China mais poderosa, mais influente nas redes globais de saúde. Maurício, isso pode ser também reflexo de um medo, de um receio, ou até de uma previsão de novos eventos, né, como o de agora, do Covid-19, e aí seria já uma medida preventiva por parte dos países? Sem dúvida, sem dúvidas. Primeiro, todo mundo agora está vivendo essa pandemia, né, deve estar com a preocupação de que outras irão aparecer, né? E a gente viu quantas epidemias ocorreram no mundo nos últimos 25 anos, sobretudo na Ásia e na África. É muito provável que a gente vá viver outras epidemias como essa, possivelmente mais localizadas, mais regionalizadas, né, ao longo das próximas décadas. Né? Então, acho que tem agora aquela velha história, né, que depois que arrumam a sua casa, você se preocupa em colocar uma fechadura extra. E agora isso está acontecendo. Mas, além desse medo da próxima pandemia, do medo da pandemia atual, tem uma questão envolvendo uma mudança nas percepções sobre China. E eu queria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico que está no slide. Isso é uma pesquisa de opinião pública da Pew Research, nos Estados Unidos,
sobre como as pessoas em vários países desenvolvidos veem a China. E tudo isso que está em azul nesse gráfico são visões desfavoráveis da China. Muito desfavoráveis ou um pouco desfavoráveis. E o que está ali naquela tonalidade mais para o bege são as visões favoráveis. Então, o que está acontecendo? Ao longo da pandemia, as visões sobre China nos países ricos pioraram muito. No caso americano, a gente tem mais de 70% da população nos Estados Unidos com uma visão hostil à China. E esses números não são muito diferentes nos países europeus, né? Estão mais ou menos ali no mesmo patamar, 60%, 70% de uma visão hostil. No caso japonês, que é o caso mais impressionante, a gente tem ali 86% dos japoneses com uma visão negativa da China. Então, quer dizer, nos países ricos, o que está predominando hoje é essa mistura de medo, desconfiança, hostilidade com relação à China. E olha, se vocês têm o hábito de ler a imprensa internacional, que é um hábito que todos nós temos que ter, né, como estudantes e profissionais de relações internacionais, vocês vão ver que essas visões negativas estão muito consolidadas na imprensa estrangeira. Nos jornais americanos, nos jornais britânicos, na própria produção das universidades. Eu participei de várias reuniões nos últimos anos com acadêmicos americanos, onde eles falam de uma maneira muito explícita da percepção deles de que a China é uma ameaça para os Estados Unidos. O que, em geral, não é algo que a gente utiliza no Brasil ou em outros países da América Latina. Aqui o que a gente tem é uma visão que é majoritariamente positiva da China, acima de 50%, ainda que muito voltada para questões econômicas. A gente valoriza a China porque a China compra os nossos produtos, investe nos nossos países, mas é uma visão positiva que vem acompanhada também de posicionamentos críticos com relação ao sistema político chinês, né? ou até uma visão muito negativa de hábitos alimentares ou de hábitos de saúde pública chinesa. Aqueles estereótipos que a gente discutia na aula passada. E os chineses estão preocupados com isso. Essa diplomacia muito assertiva que eles vêm tendo na pandemia, né? De tentar impor a sua narrativa de que a sua resposta à pandemia é exemplar, é uma diplomacia que foi apelidada em inglês da diplomacia dos lobo-guerreiros. E ela, com frequência, se torna muito agressiva e erra o tom. Então, vamos lá. Primeiro, por que tem esse nome? Né? O que é um lobo-guerreiro? O filme de maior sucesso de bilheteria na história do cinema chinês é um filme de ação chamado Lobo Guerreiro 2. O Lobo Guerreiro do título é um Rambo chinês. Ele é um ex-soldado das Forças Especiais da China. No primeiro filme, ele luta contra traficantes de drogas dentro da própria China. E no segundo filme, que é um filme muito interessante da perspectiva das relações internacionais, ele está na África, trabalhando como um guarda de segurança, né, para empresas na África, e ele acaba se envolvendo numa guerra civil num país africano sem nome, onde ele vai resgatar uma série de chineses que estão ali no interior do país, trabalhando em construções e desenvolvendo um programa médico e tal. É um Rambo chinês. E esse filme mostra uma China muito autoconfiante, muito poderosa, exercendo a sua influência na África, exercendo a sua influência internacional. Então, a partir daí veio essa expressão, né, Wolf Warrior Diplomacy, né, a diplomacia do lobo guerreiro, que é uma diplomacia mais agressiva e que mostra esse momento de uma China mais poderosa e fazendo valer a sua influência. Então, alguns exemplos dessa diplomacia dos lobos guerreiros. Os embaixadores e outros diplomatas chineses no exterior passaram a ter perfis nas redes sociais ocidentais, que são proibidas dentro da própria China, e estão usando esses perfis
inclusive para criticar os governos dos países nos quais eles servem. Então, se vocês olharem, por exemplo, o embaixador chinês aqui no Brasil, o Yang Wanmin, ele virou uma celebridade no Twitter brasileiro. Ele tem dezenas de milhares de seguidores. Na verdade, ele é o segundo diplomata chinês com o maior número de seguidores. Ele só perde para o embaixador chinês nos Estados Unidos. Ele tem uns 40 e poucos mil seguidores, da última vez que eu vi. E, bom, por que isso? Não é que de uma hora para outra dezenas de milhares de brasileiros tenham passado a se interessar pela política, pelas relações do Brasil com a China. Bom, até torço para que isso aconteça, porque é um mercado potencial para o meu livro, né? Mas eu acho que não é isso que está acontecendo. O que está havendo é o seguinte: os diplomatas chineses no Brasil viraram participantes de uma disputa político-partidária contra o Bolsonaro. O embaixador chinês, o cônsul chinês aqui no Rio de Janeiro, eles vão para a internet, eles escrevem artigos de opinião, eles dão entrevistas criticando o presidente ou criticando a família do presidente. Em particular, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente mais envolvido com questões de política externa, e que entraram numa disputa verbal com a China, né, muito forte durante a pandemia. Todo aquele discurso de coronavírus é o vírus chinês, ou até teorias conspiratórias, né, de que ele teria sido um vírus criado no laboratório pela própria China. E esses diplomatas chineses estão respondendo a isso, estão reagindo a isso. E de maneira muito dura. Esses diplomatas estão dizendo que o filho do presidente é burro. Eles usam essa palavra, usam esse vocabulário, quer dizer, um negócio que você jamais imaginaria num diplomata e que, com frequência, provoca reações fortes aqui no Brasil. Eu já ouvi, por exemplo, de vários diplomatas brasileiros que são críticos do Bolsonaro, que não gostam do presidente, eles também falam, cara, um diplomata estrangeiro não pode se comportar dessa maneira no Brasil. Ou em qualquer outro país, né? Você não pode interferir na política doméstica do outro país. Tem certas regras, né, que têm que ser respeitadas. E eles têm ultrapassado esse tipo de divisão, né? E a propaganda chinesa costuma ser uma propaganda muito na linha do ou você está comigo 100% ou você é meu inimigo. Então, o que eu falava para vocês da Fang Fang, né, aquela escritora chinesa, a maior parte do livro dela, no Diário de Wuhan, é um elogio ao governo chinês. Mas aqueles 20% do livro dela que são críticos ao governo chinês, o governo não aceitou. Acabou censurando a obra em função disso. Agora, além dessa questão da resposta de saúde pública da China à pandemia, a gente tem uma resposta econômica, que também é muito importante. A China foi a única grande economia do mundo a crescer em 2020. Cresceu ali um pouco mais de 2% ao ano. Esse é o menor crescimento que a China teve desde o período do Mao Tse-tung, desde a Revolução Cultural. Mas, vale-me Deus, crescer 2% num ano em que a gente teve países caindo 11%, Peru, Espanha, Cuba, então a China crescer 11% é um negócio extraordinário. É um desempenho muito bom, dadas as circunstâncias, né, de 2020. E, bom, a gente tem ali também um pouco de como do que está acontecendo agora em termos da política econômica da China, né? Então, como é que a política econômica chinesa está lidando com a pandemia? Primeiro foi o seguinte: quando houve a crise financeira de 2008, o governo chinês lançou naquela época um pacote de estímulo muito grande. Jogou muito dinheiro para aquecer novamente a economia. E os resultados desse pacote de 2008 foram um tanto ambivalentes. A economia chinesa continuou a crescer, mas num patamar menor, né? Ela crescia 10% ao ano na década de 2000. Na década de 2010, ela passou a crescer 6%, 7%, o que ainda é um número maravilhoso, não tem dúvida disso, mas deu uma reduzida. E esse crescimento se deu a um custo muito grande de endividamento. Os governos subnacionais na China, os governos das províncias, os governos das cidades, se endividaram muito
para levar adiante um crescimento econômico menor. Isso começou a despertar uma série de receios, tanto em Pequim, no governo central, quanto em termos dos mercados financeiros internacionais, se poderia estar havendo ali uma bolha financeira na China. Uma dívida que, em algum momento, se tornaria uma dívida impossível de pagar. Então, o governo chinês está mais cauteloso agora. E, em vez de fazer um grande pacote de incentivo para a economia chinesa, o que o governo tem feito é algo mais pontual, principalmente a questão ligada à mudança de composição do seu PIB, que ele está chamando de economia de circulação dual. Bom, deixa eu explicar o que isso significa. Em termos práticos, significa o seguinte: estimular o consumo doméstico na China. O PIB, a economia de um país, ela é formada de vários componentes diferentes. Do consumo das famílias, dos investimentos em infraestrutura, do comércio exterior, de várias coisas. Nesse gráfico que tem ali no slide, é um gráfico feito pela emissora de TV chinesa CGTN, a gente tem essa composição do PIB chinês de 2005 até 2020. Então, o que difere o PIB chinês do PIB de outros países? São duas coisas, principalmente. Primeiro é o seguinte: o consumo das famílias na China representa um percentual muito pequeno do PIB nas comparações internacionais. Ele está ali abaixo de 50% do que é o PIB chinês. Num país rico, como os Estados Unidos, o consumo das famílias é 70% do PIB. Mesmo num país em desenvolvimento como o Brasil, ele é em torno de 2/3 do PIB. E, ao invés disso, ao invés do consumo das famílias, o que tem o peso maior na China é os investimentos, ou formação de capital bruto. Deixa eu colocar isso numa linguagem mais simples, um tanto mais bruta. O que move a economia chinesa não é tanto as pessoas irem para a loja e comprar. O que move a economia chinesa são as decisões do governo e das empresas em construírem infraestrutura, em construírem uma fábrica, em construírem uma ferrovia, um aeroporto. Isso aí chegou a representar metade do PIB chinês. E desde a crise de 2008, o governo da China tem tentado mudar essa composição do PIB, aumentando a participação do consumo, tornar a economia menos dependente dos investimentos. Porque isso tem uma série de problemas. Uma delas é que você acaba construindo ali obras de infraestrutura que não tem muita utilidade. E tem um limite, até quantos aeroportos você é capaz de construir, até quantas rodovias, até quantas linhas de trem de alta velocidade você é capaz de construir. Em 40 anos, a China montou uma infraestrutura de transporte que é realmente muito impressionante. Em grande medida, em vários aspectos, ela é melhor hoje do que a de muitos países desenvolvidos. O sistema de metrô, por exemplo, de Pequim, é melhor do que o metrô de Nova York. A qualidade da infraestrutura urbana em Hong Kong é melhor do que a de Washington, por exemplo. Então, em grande medida, esse papel do investimento em infraestrutura está pronto, está feito. Mas tem um espaço para o consumo crescer. Bom, por que as pessoas consomem relativamente pouco na China, na comparação ali da estrutura do PIB? Tem várias razões para isso, né? A primeira delas é a seguinte: a China ainda é um país de renda média, a renda chinesa está um pouco maior do que a renda brasileira hoje em dia, e um país muito desigual. Então, você tem milhões e milhões de pessoas na China, sobretudo na zona rural, onde ainda moram mais de 40% dos chineses, que são pobres. Elas não têm tanto dinheiro assim para consumir. Um segundo fator que explica esse baixo consumo é que o chinês poupa muito porque os serviços públicos no país são pagos. E as aposentadorias são muito baixas. Então, você sabe, se você é um trabalhador chinês, você sabe que quando você se aposentar,
a sua aposentadoria sozinha não vai bancar o teu custo de vida. Isso, em grande medida, acontecia porque a China tinha famílias muito grandes, né? Os casais tinham muitos filhos, e o dever desses filhos era sustentar os pais na velhice. Bom, a China, já há algumas décadas, passou a ter famílias muito pequenas. Isso vai ser um problema. Você não vai ter muitos adultos jovens, né, com capacidade de sustentar uma população mais envelhecida. Cedo ou tarde, daqui a uns 20 anos, mais ou menos, a China vai ter um problema grave de previdência. Mas até agora o país não mexeu ainda nessa questão. Você ainda pode se aposentar cedo na China. Uma mulher pode se aposentar na China aos 55 anos, os homens aos 60. Ainda é uma idade, né, jovem para os padrões internacionais. Mas em algum momento vai virar um problema, em algum momento eles vão ter que mexer nisso. Mas então as pessoas não consomem muito por questões mesmo de pobreza ou porque elas poupam muito. Poupam para pagar um hospital, poupam para pagar a universidade do filho, para ajudar um pai idoso na velhice, o que seja. Então, o governo está tentando incentivar o consumo, inclusive distribuindo vouchers, né? Distribuindo cupom. Porque se o governo fizer simplesmente uma transferência de dinheiro, botar esse dinheiro na conta dos chineses, eles não vão gastar. Com voucher é diferente, né? Você tem que levar para a loja, você não pode, né, deixar no banco. Então, cada cultura tem ali a sua peculiaridade. Agora, é difícil fazer as pessoas gastarem mais, entre outras coisas, porque elas precisam de mais renda. Para levar adiante ali uma explosão de consumo, tem que ter uma distribuição de renda muito forte. Eu vou dar um exemplo da história brasileira recente para vocês, ou melhor, 3 exemplos. Né? A gente teve 3 momentos na história do Brasil, nos últimos 30 anos, né, em que houve um aumento muito grande do consumo. O Plano Cruzado, o Plano Real e agora, mais recentemente, o auxílio emergencial na pandemia. Por quê? Porque foram momentos em que, primeiro, quando você teve o controle da hiperinflação, e depois com o auxílio emergencial, em que os mais pobres no Brasil passaram a ter mais dinheiro no bolso. E o que eles fizeram quando eles tiveram mais dinheiro? Eles não botaram esse dinheiro no banco, eles foram comprar. Em geral, comprar alimentos. Em geral, melhorar a qualidade da sua alimentação. Né? Então, passou a comer mais carne, ou mesmo produtos como iogurte, por exemplo. Então, agora, em 2020, a gente teve até um problema de inflação de alimentos básicos no Brasil, em que esses preços cresceram muito, porque os mais pobres estão comprando mais. Não foi tanto uma inflação dos serviços de classe média, dos serviços de elite. Por exemplo, o preço de passagem aérea despencou. Nunca foi tão barato viajar de avião no Brasil, porque, é claro, está com uma dificuldade muito maior de viajar por causa da pandemia. Mas está mais caro você comprar alimentos básicos. E isso está se sentindo, inclusive, como um problema político do presidente. Né? Eu comentava no início da aula que a popularidade do presidente está caindo muito, não tanto por causa da pandemia, da resposta dele ao coronavírus, mas por causa das questões econômicas, do preço da comida no supermercado, do preço da gasolina no posto. Isso leva as pessoas para uma opinião política até mais forte, muitas vezes, do que a própria questão da pandemia. Então, a China está conseguindo responder bem a essa questão de fazer a economia voltar a crescer, mas ela está preocupada com esse consumo doméstico e ela está preocupada também com questão de segurança alimentar. Então, o que é segurança alimentar? No ano passado, a China bateu o recorde de importação de alimentos, o que, aliás, foi muito bom para o Brasil. O Brasil nunca vendeu tanto para a China quanto em 2020. As exportações cresceram, mesmo durante a pandemia, mesmo no momento em que o comércio exterior brasileiro caiu por causa da pandemia. Só que essa dependência maior chinesa de importação de alimentos está deixando o governo chinês preocupado. E eles estão querendo diminuir essa dependência, diversificar também os países nos quais eles compram comida.
E essa questão da soja brasileira é uma questão muito importante para os chineses. 2/3 de toda a soja que os chineses importam, eles importam do Brasil. Eles são também grandes produtores de soja, né? Eles também plantam muita soja na própria China, mas eles têm que importar muita coisa, e dessas importações, 2/3 vêm do Brasil. Isso é muita coisa. E é claro que eles estão preocupados com essa dependência do Brasil e estão tentando também diversificar essas fontes de soja, estimular outros países a produzirem mais, por aí vai. Não é uma preocupação exclusiva da China, tem outros países que também estão tentando fazer isso, como a Europa, a França, por exemplo, na União Europeia, mas o caso chinês é o caso mais relevante para o Brasil, pelo impacto que isso tem para o comércio exterior. E, bom, essa China mais próspera, mais assertiva na sua diplomacia, é uma China também que está abraçando maiores responsabilidades mundiais na pandemia. Ela está defendendo mais as organizações multilaterais, tanto a ONU, quanto a OMC e a Organização Mundial da Saúde, como a gente vai ver nas próximas aulas. Ela está assumindo mais compromissos ambientais. E a gente está vivendo uma nova situação global em que, pela primeira vez, a gente tem uma crise internacional na qual a China é a maior credora dos países em desenvolvimento. Tem muitos países na África, na Ásia e alguns países latino-americanos, como o Equador e a Venezuela, cuja principal fonte de empréstimos foi a China. Então, quando a gente teve crises anteriores de dívida externa, como a dos anos 80, em geral... Gente, vocês estão me vendo? Oi, pessoal, estão me vendo? Minha ligação caiu durante alguns segundos. Ok, deixa eu carregar de novo. Bom, então, como eu dizia para vocês, a gente está vivendo uma crise internacional, que é uma situação nova, porque é a primeira crise na qual a China é a principal credora internacional. Então, quando a gente teve, por exemplo, a crise da dívida dos anos 80, os principais credores internacionais eram os bancos dos Estados Unidos. Agora, são os bancos chineses, né? É o próprio governo da China. E isso está colocando aí uma discussão. Como é que a China vai responder, por exemplo, a uma situação em que um país como o Equador, ou um país africano, vire para o governo chinês e diga: eu não tenho como continuar a pagar a dívida que eu contraí a você. Vamos renegociar essa dívida, né? Ou senão eu vou ter que decretar a moratória. Não vou poder mais pagar a dívida que eu tenho com você. O que vai acontecer? Ninguém sabe ainda, né? Mas então isso está criando uma zona de incerteza maior. A gente já teve alguns casos nos anos anteriores em que a China topou renegociar essa dívida com países em desenvolvimento, né? Assumindo ali prazos mais longos, parcelas menores, coisas desse tipo. E temos o que está acontecendo agora com o Equador, que é um caso muito interessante para ver o papel da América Latina nessas disputas entre China e Estados Unidos, né? Nas semanas finais do governo Trump, o governo americano assinou um acordo com o Equador, na qual o governo americano ajuda financeiramente o Equador e, em troca, o Equador fecha vários mercados para empresas chinesas, em especial o mercado de 5G, do padrão 5G de internet. Então, quer dizer, basicamente o que os americanos fizeram foi: olha, você vai banir a Huawei e, em troca, a gente vai te dar dinheiro. Só que os equatorianos estão preocupados porque eles acham que pode ter retaliação. A China é um parceiro grande do Equador, embora não seja o principal, mas eles compram muitos produtos do agronegócio do Equador e alguma coisa de minério também. Então, tem um risco ali de que alguma coisa possa dar errado para os equatorianos. E a gente teve também, em 2020, uma queda muito expressiva dos investimentos internacionais chineses. Na América Latina, por exemplo, foi o primeiro ano, desde 2006, em que a China não teve nenhum novo empréstimo, nenhum financiamento de um novo projeto na região. É claro que isso é algo temporário, é claro que isso foi algo provocado por essas circunstâncias do coronavírus, da pandemia, mas ainda assim também é algo que tem impacto, é algo que causa ali uma reflexão. E
Agora, nesta semana, a China divulgou o seu 14º plano quinquenal com algumas metas importantes para os próximos anos. Então, a China parou de ter meta para o crescimento do PIB, ela não tem mais uma meta anual, ela tem uma meta de médio prazo, que ela quer dobrar o tamanho da economia até 2035. Então, para fazer isso, ela teria que crescer em torno de 5% ao ano, mas ela não tem mais essa meta definida no plano. O que ela definiu agora são metas ambientais. Então, isso é interessante também. A gente já viu de passagem em outras aulas que tem uma relação direta entre desmatamento, né, entre devastação ambiental e a eclosão dessas pandemias, dessas epidemias dos últimos anos. E a China está se colocando cada vez mais como um país-chave para negociações globais sobre o meio ambiente. É uma transição gradual, ela está acontecendo pouco a pouco, mas já tem ali algumas metas de como a China quer diminuir as suas emissões de carbono, de como ela quer diminuir a sua dependência do carvão, que é enorme, né? Em torno de 60% da energia produzida na China vem do carvão, isso é muito, muito alto, e o carvão é muito poluente. E ela quer também aumentar a sua cobertura florestal, diversificar as suas fontes de energia, quer dizer, ela está empenhada nisso de uma maneira aí bem forte, bem interessante. A meta chinesa é que o pico das suas emissões de carbono seja na década que vem, de 2030, e que no ano de 2060 a China seja neutra em carbono, né, que ela consiga ali absorver todo o carbono que ela está produzindo. Uma meta bastante ambiciosa e bastante importante, uma vez que a China é atualmente a maior poluidora global, a maior emissora de carbono. E para fechar aqui a aula e a gente abrir para as perguntas e para os debates, já vi que tem a pergunta da Amanda ali no chat, né? O que a gente pode tirar dessas tendências para a China na pandemia? O meu argumento com vocês é que a pandemia está criando poucas coisas. Ela está funcionando, na verdade, como uma grande catalisadora. Ela está acelerando, reforçando tendências que já vinham de muitos anos. E uma dessas tendências, a principal para o nosso propósito de hoje, é a ascensão da China diante dos Estados Unidos, diante da União Europeia. Então, ali no gráfico, a gente tem o percentual global do PIB de várias economias, né? Desde ali Bom, o que nos interessa mesmo é do século XIX em diante, né? E, basicamente, a história é a seguinte. A China e a Índia eram os países mais ricos do mundo no início do século XIX. Eles tiveram uma queda brutal com as guerras, com o colonialismo, com a ocupação europeia. E, no final do século XX em diante, eles voltam a crescer. Eles voltam a ocupar um espaço mais destacado na economia global, em particular no caso da China. E isso está cada vez mais forte. E o mais provável é que, ao longo da década atual, ao longo da década de 2020, a economia chinesa ultrapasse a economia americana por qualquer métrica, por qualquer maneira de calculá-la. Na verdade, se a gente olhar em termos de paridade do poder de compra, a economia chinesa já é hoje maior do que a economia americana. Mas, em números absolutos, a economia americana ainda é a maior. Provavelmente, isso vai, né, se consolidar ainda mais ao longo aí dos próximos anos. Né? E a gente vê essa ascensão da China pela rapidez pela qual ela respondeu ao coronavírus, pela rapidez com a qual a sua economia voltou a crescer. E a gente está vendo o quanto está sendo muito mais difícil para os Estados Unidos, o quanto está sendo muito mais difícil para os países da União Europeia, para não falar aqui na América Latina, né, onde, quando a gente entrar na discussão sobre a América Latina, nós vamos ver que nós somos a região mais afetada pela pandemia, do ponto de vista econômico, também em grande medida pelas mortes, né, que estão acontecendo por aqui. E o meu argumento para vocês também é o seguinte, que essa é a terceira grande crise do século XXI. A primeira foram os atentados de 11 de setembro de 2001, a segunda foi a crise financeira global de 2008, e o resultado dessas três grandes crises, em todos eles, foi um fortalecimento da China vis-à-vis os Estados Unidos, vis-à-vis a União Europeia. Então, é uma tendência que já está vindo de algumas décadas, né? E que está sendo reforçada
pela pandemia. Ou pelo menos esse é o meu argumento para vocês, né? O que a gente está vendo hoje no mundo. Vamos entrar agora aqui para o nosso debate, para as perguntas, começando pela pergunta da Amanda, né? Como o governo Biden tem visto essa defesa do multilateralismo e da presença nas organizações internacionais nos acordos da China, que se tornou mais evidente durante o governo Trump? Bom, a única coisa hoje, talvez, que une democratas e republicanos nos Estados Unidos é que ambos concordam que a ascensão da China é uma ameaça para os Estados Unidos. Então, tanto os democratas quanto os republicanos estão vendo a China com muita preocupação. A diferença entre eles é o modo pelo qual eles estão lidando com essa ascensão. O governo Trump reagiu à ascensão chinesa de uma maneira muito unilateral, principalmente pelas disputas comerciais. Com o governo Biden, o que a gente pode esperar são duas coisas. Primeiro, o que ele vai voltar a uma diplomacia multilateral mais tradicional nos Estados Unidos, de valorizar a OTAN, de valorizar as negociações com os aliados europeus, de tentar restabelecer um diálogo com a América Latina. E a segunda questão é que, embora o governo Biden veja a China como uma ameaça, o governo entende que há alguns grandes temas de governança global onde a cooperação com a China é importante e é necessária. Combate à pandemia, mitigação da mudança climática, combate ao terrorismo e à proliferação nuclear. Então, nesses grandes temas da agenda global, o governo Biden quer manter um diálogo, quer manter uma cooperação com a China. A grande pergunta é se eles serão capazes de fazer esse tipo de diálogo no meio de uma rivalidade político-econômica muito grave, né? muito forte. Então, isso é o que a gente ainda está aí para descobrir. É isso que a gente vai ver. Vamos agora para as perguntas, para os comentários. Maurício, posso perguntar? Diga, Ronald. Eu fiquei, nesse final de semana, intrigado. Vocês estão me ouvindo? Ouço bem. Maurício? Não, pensei que você tinha caído na minha conexão. Sobre a questão da China, né, ter sido a origem, né, das últimas duas grandes pandemias, né, da SARS em 2009, 2008, né, e agora da Covid, né? Ainda que a gente, como você falou, se suspeite se começou ou não em Wuhan. Mas, hipótese que seja que tenha começado lá. Eu fiquei pensando, como não alimentar, em relação à China, uma questão xenofóbica de preocupação, né? Olha, a pandemia começou aqui, e as duas últimas, né, que colocou a humanidade em risco, como não desenvolver xenofobia. Gripe aviária, e uma outra questão também... Foram já 4 epidemias nos últimos 25 anos na China, é muita coisa. E aí uma segunda questão que está relacionada com essa primeira é que eu fiquei pensando também coisa que você colocou no início do curso, né, questão da zoonose, né, e a gente sabe que a China, né, tem ali a zona rural, a questão de hábitos alimentares diferente do Ocidente, né? Então, como sugerir que haja uma mudança no padrão alimentar chinês sem que isso seja uma violência cultural contra os chineses? Isso é possível? Boas perguntas. Foi claro. Foi claríssimo. Vamos começar pela primeira, né? Parte também do que eu tenho ressaltado para vocês, sobretudo nos exemplos históricos, né, de outras epidemias, é que as epidemias são sempre acompanhadas, ou quase sempre acompanhadas, por um fortalecimento de algum tipo de discurso racista, xenófobo, né, de perseguição de minorias. Por exemplo, a epidemia de AIDS foi acompanhada por um fortalecimento muito grande da discriminação contra a população LGBT. A peste bubônica na Europa foi acompanhada por vários episódios de violência contra os judeus. As epidemias de cólera, né, que estavam ligadas ali aos mais pobres, coisas assim, sempre tem um caráter muito discriminatório de ver um determinado grupo étnico, uma determinada minoria, como sendo responsável por aquela doença. E a gente está vendo isso também agora com o coronavírus, né? E aqui eu conto uma história pessoal para vocês. Agora, no sábado, a minha professora de mandarim fez uma live num canal do YouTube chamado Radar China.
que é tocado por uma jornalista, amiga minha, Janaína Câmara. E a minha professora comentou um pouco da história da vida dela, de como é lecionar mandarim no Brasil. Foi bem legal, foi bem interessante. E lá pelas tantas ela começou a falar dessa questão da xenofobia que ela está sentindo agora durante a pandemia. E ela contou algumas coisas que eu não sabia de como os canais nas redes sociais do curso onde eu estudo mandarim começaram a receber muito discurso de ódio. Coisa tipo, saiam do Brasil, voltem para a China, vocês trouxeram a doença para nós, olha o que vocês estão fazendo aqui. E isso a deixou muito impactada, né? Ela falou que ela nunca tinha vivido uma discriminação assim tão forte, tão intensa aqui no Brasil. Eu disse para ela na live que eu torcia para que isso seja algo temporário. E lembrei uma história que o meu avô italiano me contava, que durante a Segunda Guerra Mundial havia muita perseguição, alguma perseguição aos italianos aqui no Brasil. Tinha, por exemplo, lojas de italiano que tinham sido depredadas, né? Que tinham colocado fogo, porque naquele momento a guerra era uma guerra também contra a Itália. E que depois passou, né? Quando a guerra acabou, aquilo ali desapareceu, né? Eu acho que o caso chinês é um caso mais complicado, mas eu torço para que pelo menos essa xenofobia diminua, né? Para que ela deixe de ser algo tão forte, tão marcado, como ela está sendo agora nesses últimos meses. E é claro também, quando a gente tem autoridades do governo, até um ex-ministro da Educação, né, falando esse tipo de coisa, isso funciona como um grande apito, né? Um grande sinal para que as pessoas manifestem os seus preconceitos, a sua agressividade. É como se eles estivessem dizendo que está tudo liberado, que tudo pode acontecer. Então, isso é muito preocupante. E a sua segunda pergunta, né, a questão dos hábitos alimentares. Desde o início da pandemia, houve algumas medidas do governo chinês de tentar restringir o consumo de animais selvagens, de tentar restringir um pouco esse consumo de animais frescos, mas ainda é algo muito pontual, ainda é algo muito restrito a algumas espécies e coisas do gênero. Eu acredito que no longo prazo a tendência vai ser que comecem a ter controles sanitários mais rigorosos na China. Mas eu estou falando de algo que vai durar anos. A maioria da população chinesa ainda é uma população que ou nasceu e cresceu na zona rural, ou que tem uma vivência do mundo rural muito forte, que vai no vilarejo para passar as férias, para ficar com a família. Então, são pessoas que gostam de comprar o produto fresco no mercado, né, na feira, e não aquele produto congelado no supermercado, como a gente se acostumou a fazer num país como o Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, né? Acho que isso vai mudar com o tempo. Com o correr do tempo, os hábitos chineses vão ficar mais parecidos com os hábitos ocidentais. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Vai levar bastante tempo até lá. Mais perguntas? Mais comentários? Bom, como atividade assíncrona dessa aula, então, eu estou recomendando vocês ouvirem um podcast, que é um podcast da Folha de São Paulo, chamado Café da Manhã, que é sempre a discussão, né, de algum tema contemporâneo importante. E o episódio que eu passei para vocês, o link está no programa, é um episódio sobre a diplomacia da máscara no Brasil, das relações entre o Brasil e a China durante a pandemia. Ficou bem legal, ficou bem feito, e eu acho que ele mostra bem essas tensões que estão acontecendo aqui no Brasil, envolvendo o governo federal, os governadores estaduais e a própria China, pelas disputas sobre a vacina ou pela narrativa com relação à pandemia. Na semana que vem, a nossa aula vai ser sobre os Estados Unidos. Eu quero começar a aula sobre os Estados Unidos discutindo aqueles filmes sobre AIDS que eu recomendei para vocês na aula anterior. Então, quem ainda não viu um daqueles filmes, procure assistir agora, durante essa semana. E aí a gente abre a aula da semana que vem falando deles. São todos filmes ambientados nos Estados Unidos, né? A epidemia de AIDS em Nova York ou em outras grandes cidades americanas. E acho que não é por acaso, né? A sociedade americana é uma sociedade mais aberta e é difícil falar sobre AIDS.
Falar sobre AIDS envolve discutir sexualidade, envolve discutir muitos assuntos tabus, né? Então, acho que é mais fácil para os americanos falarem sobre isso do que para muitos outros países, inclusive países aqui da América Latina, né? O Wallace está dizendo que o Rent é uma perfeição de filme, é maravilhoso realmente. As músicas são muito bonitas, os atores são muito bons, né? E acho que é um filme que ganhou muito com relação ao que a gente está vivendo agora. O modo como aquela comunidade de artistas, de boêmios, né, estão vivendo a epidemia de AIDS, eu acho que ficou mais fácil para nós agora, na pandemia, entender o que eles estavam sentindo. Porque a gente também está perdendo amigos, a gente também está perdendo parentes, a gente também está perdendo conhecidos agora para esse novo vírus, né? Então, acho que a gente se identifica mais com aquele sofrimento que eles estavam passando. E as músicas são muito bonitas, inclusive as músicas que falam de morte, de luto, de perda, de saudade dos amigos que se foram. Então, acho que é um filme talvez particularmente emocionante para se ver nesse momento aqui peculiar. Para quem não conseguiu ver o filme, não quer ver o filme, tem também a trilha sonora no Spotify, que é maravilhosa, é muito bonita. O Rent começou com um musical da Broadway, antes de virar filme, e também vale a pena. Se você não quer ver o filme, ouça a música, que você vai gostar. As canções realmente são maravilhosas. Então, deixo vocês aí com esses convites, com essas provocações, e na segunda-feira que vem a gente se reúne para ter essa conversa sobre a pandemia nos Estados Unidos. A Vitória está me pedindo para escrever o nome dos filmes. Vamos lá. Vou colocar aqui no chat. Gente, Clube de Compras Dallas. E Filadélfia. As minhas 3 sugestões, existem outras, né? A gente tem também, por exemplo, a cinebiografia do Cazuza, é um filme que fala bastante também sobre a AIDS, né? O Cazuza foi uma das primeiras figuras públicas no Brasil a admitir que estava com AIDS. Aquilo marcou muito toda uma geração, né? Eu mesmo, né? Eu era adolescente quando ele falou sobre isso. Já era um grande fã dele, como sou até hoje. Então também foi algo muito impactante. E podem vir também com outros filmes, com outras sugestões. Na verdade, eu sugeri os filmes sobre AIDS porque tem muito filme sobre o tema. Eles são relativamente fáceis de vocês terem acesso. Mas se vocês descobriram aí um filme, sei lá, sobre o Ebola, sobre a febre amarela ou algo do gênero e quiserem assistir para discutir com a gente na aula, podem fazer também, claro, estão super à vontade. São apenas aí algumas indicações, algumas sugestões para vocês, ok? Então, uma boa semana para todos vocês. A gente se vê na segunda-feira. E, novamente, como eu tenho feito ao longo de todas as aulas dessa segunda-feira, deixo aqui os meus parabéns para as alunas, né, pelo Dia Internacional da Mulher. E lembrando que é uma data super importante para a gente parar e refletir. Houve muitos recuos, né, nas questões de gênero dos últimos anos, e particularmente agora, porque a gente está vivendo na pandemia. Então, tem aí várias reportagens sendo publicadas hoje sobre como o impacto da pandemia para as mulheres está sendo muito maior do que para os homens. Leiam essas reportagens, porque a gente vai discuti-las daqui a algumas aulas, quando a gente tiver a aula sobre economia, desigualdade, e vocês vão ver que, por várias razões, o fardo da pandemia é muito maior para as mulheres do que é para os homens. E é muito interessante a gente parar para discutir sobre isso, e o que isso nos diz sobre as divisões de trabalho dentro das sociedades, né? Que é algo que está atravessando vários países, é algo que está atravessando várias culturas. Então, meus parabéns para todas as alunas, né? E vamos ler sobre isso, vamos conversar sobre isso na aula sobre desigualdades, né? Porque, como eu disse para vocês, a pandemia não está inventando nada, mas ela está reforçando várias tendências que já existiam, inclusive tendências de desigualdade de gênero. Então, é importante a gente parar para refletir sobre isso. Então, um abraço para todo mundo, boa semana, nos vemos na segunda-feira que vem. Até lá!